Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao Jam Brasil. Eu sou Ana Karina Sebastião e vamos trocar aquela ideia com a galerinha que ama música, assim como eu. Hoje a gente vai falar com a Vanessa Moreno, que é uma super cantora. Ela encara a música como uma grande brincadeira, mas uma brincadeira muito séria. E na nossa conversa de hoje a gente vai falar sobre como o rock foi a sua primeira paixão na música, um pouco sobre o trabalho de percussão corporal e também sobre o processo de produção do seu novo single. Vanessa Moreno! Adoro! Que alegria te receber! Nossa, tô contente. Eu que tô. E assim, nossa, tem muitas coisas que eu achei que sabia sobre você, mas não. Começando por, fiquei sabendo que você estudou violino. Estudei. Bom, você estudou violino, eu não sabia, não. É uma parada assim diferente pra mim também, porque eu entrei. Primeiro, obrigada, eu tô muito feliz de estar aqui. Adoro você, é uma delícia conversar com você. Que demais. Estudei um tempo no Projeto Guri. E lá no Projeto Guri, eu entrei, na verdade, com a vontade de estudar contrabaixo acústico. É mesmo? Pois é, mas não tinha vaga. Tinha pouco contrabaixo e não tinha vaga para contrabaixo e tinha vaga para violino. Eu falei, aonde você ia estudar? No Projeto Guri. Ah, no Guri. E aí lá, como tinha vaga para violino, eu queria estudar e era, gratuito. A gente também, aquele perrengue, né? Vamos estudar? Vamos. E aí comecei a estudar, fui estudando aos pouquinhos e cheguei a entrar na orquestra e participei de um tempo da orquestra, do Projeto Guri, com violino. E você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha uns 16, 17 anos. Mas sempre cantou? Sempre cantei depois do violão, né? Com 15 anos, quando eu fui para música pelo violão, a professora pedia para eu cantar para acompanhar o que eu estava tocando. Então foi meio que no processo contrário, assim, cantar para acompanhar o que eu estava fazendo no violão. A voz veio depois, assim, como... Nossa, que é bem contrário, né? Porque geralmente as pessoas começam a cantar desde muito cedo, né? As histórias assim que eu mais ouço. E aí começa a cantar e depois fala assim, preciso me acompanhar. E aí vai escolhe um violão, um piano, né? No seu caso foi o contrário. E aí você também, outra coisa que eu não sabia, você estudou canto erudito. Estudei canto erudito um pouco antes de eu entrar de cabeça no estudo do canto popular, né? Foi um ano e pouquinho por aí, na escola municipal, e aí a professora, em determinado momento, falou assim, olha, eu tô achando que você vai ter que escolher, direcionar um pouco mais os estudos, porque eu gostava de ouvir música clássica, mas sem voz. E aí como é que eu ia estudar o que eu não estava com vontade de ouvir, né? Aí o canto popular me pegou depois disso, mas me deu uma base muito interessante de muita coisa. Você sente que você usa hoje em dia as técnicas de canto lírico para o seu cantar atual? Eu acho que a consciência que eu ganhei do meu instrumento ali, na época, foi importante. Não que eu use alguma coisa exatamente específica, mas a consciência do instrumento e como usar algumas dessas coisas, muita coisa veio dali também. Ah, que demais. Sempre, acho que uma coisa ajuda a outra, né? Uma técnica somada à outra, tanto o próprio repertório, né? Imagino que tudo esteja interligado. Falando em repertório, rock foi uma das suas primeiras paixões, é isso? Era uma violinista roqueira. Rapaz, era uma pessoa bem estranha. Continuo sendo ainda, né? Todas essas gavetinhas estão aqui. Assim que é bom. Não é?
Aí com 15 anos foi pelo rock que eu comecei a ter vontade de estudar música, né? Que tive vontade de começar a trazer a música mais pra pertinho. Que legal. E eu não tinha paciência pra ouvir muita coisa assim, por exemplo, na época, né? Beatles, eu falava, ai gente, chato, eu achava chato. Queria ouvir, comecei ali pelo grunge, pelo Nirvana, E é o que pelo tava Pearl rolando Jam. no momento também, imagino. Também, Sim. tava bem Na sua adolescência. na minha adolescência, na Porque minha turminha, você tem quantos anos? 35. 35. Você tem a idade dos meus irmãos, e eu ouvia o que eles ouviam. E era bem o que eu imagino que a gente gosta, assim, né? Metallica, Iron Maiden, essas coisas, Nirvana. Também. Também? Que mais você Tudo. gostava? Rapaz, eu comecei por aí, pelo grunge, depois eu fui pro metal, né? Depois eu fui pro rock clássico, tudo mais ou menos na mesma época. Cantei numa banda de rock nessa época. Que legal. E aí, vocês cantavam o que na banda? Tudo isso junto e misturado. Que legal. Eu tô imaginando ela com pose de heavy metal. Uau! Com coturno e pé no retorno. Rolava uns guturalzinhos também, não? Tentava, mas era tipo... Não dava muito certo. Né, Porque na porque a época sua também voz não tão tinha... E eu não tinha também ferramenta, né? Aham. Pra poder achar isso na voz. Aham. Eu terminava rouca o show, mas feliz. Não, eu acho engraçado conversar com cantora, porque, ainda mais cantoras assim como você, a sua voz é aquecida, né? Você fala com a voz já assim, aquecida, parece que tá no lugar certinho. E eu aqui toda espalhafatosa. Então é muito bom, né? Tem um lugar da voz, eu acho que vocês já acordam aquecidas, né? Você tem uma rotina, como é que é? Não acordo aquecida, acordo cheia de muco, inclusive, aquela voz que nem todo mundo. Mas a gente vai aprendendo formas de lidar com isso, né, durante o dia. E tem uma rotina, era mais... conseguia ser um pouco Mais regrada, assim. mais regrada na rotina, mas depois que eu tive uma filha, isso tem mudou uma um filhinha pouco. linda, Tenho por uma sinal, filha. né? Vai muito da demanda do dia, assim, acabo não Sim. conseguindo... Sim. E aí, partindo daí, a gente falou, né, do seu comecinho, estamos aqui resumindo um pouquinho da Vanessa Moreno, mas você começou a tocar em barzinho, e como é que foi isso, o seu começo de carreira? Foi logo que eu entrei nessa escola, um ano depois a professora me chamou para dar aula de violão. Eu achava que eu não conseguia dar aula. Pra dar aula de violão? Dar aula de violão. Eu falei, gente, ela falou assim, ó, tem um aluno, ela sabia que eu também estava precisando, enfim, organizar ali as finanças. Ela, ó, botei um aluno para você amanhã, 10 da manhã, de violão. Você quer? Aí eu não sei se eu quero. Eu não sei se eu sei, na verdade. Sim. Eu acho que eu não sei dar aula. Aí ela perguntou, não tô perguntando se você sabe, tô perguntando se você quer. E essa pergunta, né, essa resposta me direcionou para muita coisa que veio depois, inclusive começar a tocar nesses lugares, porque foi essa professora que primeiro me chamou para tocar em pizzaria. E aí, bicho, era desde Bee Gees até Chico Buarque, né, na mesma noite. Mas isso sozinha ou acompanhada? Com ela tocava teclado, cantava. com ela. Minha primeira professora de canto também cantava lá. demais. E eu tocava violão e fazia uns vocais, assim. Aham. Foi uma experiência bem legal. E tocando na noite, em barzinho, qual foi o aprendizado que você acha que conseguiu extrair daí? E além da paciência, né? Porque é outro rolê, as pessoas falam, as pessoas não estão ali de repente para ouvir exatamente o que você está fazendo. Exatamente. Mas me ajudou muito a cuidar do que eu envio para as pessoas, que o mais importante é isso, né? Como elas vão receber é outra coisa. E o repertório, ampliar o repertório, porque dali tinha que pegar músicas diversas de diversos compositores, compositoras, e isso foi um aprendizado bem legal, assim. O porquê abrir várias casas, assim, eu acho que tem um conjunto de motivos, né? Não é um... Primeiro que não foi nada planejado. Me perguntam algumas vezes, mas vocês um dia planejaram em olhar para hoje e ter 15, 16, 17, 20 casas? No começo não, foi muito orgânico e foi muito natural, foi muito instintivo do empreendedorismo mesmo, né? Então, de abrir um negócio e esse negócio gerar oportunidade para um outro negócio, ao mesmo tempo não só oportunidade, mas gerar o reflexo da necessidade de profissionalização para o segmento de bar também nos motivou a buscar a expansão. Então o segmento de bar e restaurante no Brasil, infelizmente, ainda é um segmento que tem uma taxa de sucesso muito grande nos primeiros 2 anos, né? Então por que isso? Porque existe pouca referência de profissionalização, existe ainda poucos profissionais de gestão capacitados para atuar nesse segmento,
poucos benchmarks. Então isso gera uma taxa de sucesso grande, aliado ao negócio do bar, do restaurante, da casa de show, a balada, está muito associada também ao desejo pessoal de realização das pessoas. Então, muita gente que abre um bar, abre para satisfazer um desejo, uma vontade, um sonho, um tesão, um sonho pessoal de abrir, de ter um negócio, não olhando como um negócio, né? Não olhando como um projeto profissional de vida, como um negócio que tem que ter uma gestão por trás, que tem que ter algumas coisas básicas para poder se perpetuar e dar certo. A nossa vontade de profissionalizar o negócio do bar nos levou ao entendimento de que era necessário a gente ter um mínimo de escala para isso, para a gente conseguir contratar e atrair profissionais do mercado, de outras áreas do mercado. Então foi aí também, foi um pouco do ímpeto do empreendedor, aliado às oportunidades que começaram a aparecer com o sucesso de um negócio de outro, começaram a aparecer oportunidades, aliado também a essa necessidade de ganhar escala para conseguir atrair mais profissionais e conseguir ter volume para ter profissionais tocando o negócio. A gente se entende hoje como um ecossistema de hospitalidade e entretenimento, né? Então quando a gente olha o guarda-chuva, hospitalidade e entretenimento, muita coisa acaba debaixo desse negócio. Então entretenimento pode estar na mesa de um bar, com um copo de drink, né? Aliado à hospitalidade, que passa pelo bom atendimento, ao serviço caloroso, simpático, amigável, de receber e fazer você se sentir bem numa mesa. E as duas coisas juntas criam momentos memoráveis, né? Criam memórias, criam momentos divertidos, alegres, prazerosos. Então, entretenimento é experiência. Então, você está num lugar que você tem um serviço hospitaleiro, que você é muito bem recebido e você se entretém ali, seja através do serviço, seja através do ambiente, seja através das pessoas, ou seja através da música. Acho que a música tem essa característica de marcar a memória das pessoas, de elevar as pessoas para uma experiência, para um nível de experiência e de experimentação diferente, né? Então, quando se junta as duas coisas, então a gente está no Bar Brahma, por exemplo, ali a gente tem um palco que já recebeu milhares de artistas, milhares de apresentações de performances diferentes que aliadas ao ambiente, aliadas ao serviço e aliadas à história que o lugar conta, isso mexe com a experiência do que a pessoa está vivendo, porque também conta a história, né? Como que você começou com essa história, assim, de se acompanhar percussivamente? Eu acho que, bom, eu conheci os barbatuques com 15, 16 anos. Sim. E aí comecei a trazer o corpo para perto, né? Trazer o corpo para jogo e entender que podia fazer parte da minha expressão, né? Tinha sons aqui e que eu podia brincar com isso o tempo todo. E eu acho que foi com o meu trabalho com FI, de baixo e voz, onde tinha muito silêncio, muito espaço entre os sons dos instrumentos, em que nós dois podíamos explorar muito do que a gente guardava ali, né? E testar, botar, experimentar mesmo. Que legal. E ele também tem essa coisa, né, percussiva. Ó, o Fih é uma das minhas grandes inspirações de baixista. Eu sempre ouvi muito ele e o duo de vocês, né? Tinha aquele disco de vocês tocando Djavan. O Gil, Cores Vivas. Djavan não, Gil? Sim. Confundi. Sim. Você falou de Djavan e eu fiquei com ele na cabeça. Djavan, inclusive, você tem agora, né? Fazendo umas coisas com Djavan. Tem bastante no repertório, assim. É um bichinho que eu não largo mais, porque eu gosto muito das músicas dele. Djavan é vida, né? É história. E eu ouvia muito esse disco. Tem, inclusive, uma música que nunca sai da minha cabeça. Se você puder cantar ela. Essa vai ser um pedido pra mim agora, hein? Aquela... Banzé de cura, olha a prima. Nossa, é lindo. Tava apurado, sarapaté. É muito lindo, muito lindo. Que bom que você gosta. Muito linda. Canta um pedacinho. Essa é pra mim, essa é pra mim. Adoro. É do Rafael Altério com a Rita Altério. Sim. Se eu bater aqui, fica forte, será? Acho que não. Banzé de cuia, molho apimentado, tava apurado, deu sarapaté. Quimbololô num balaio de gato. Ginga foi pro espaço, bangulê pro belelé. Banzé de cuia. Aí vai, né? Adoro. Essa era uma das minhas preferidas desse disco. Nossa, mas eu ouvi tanto. Que bom. E aí, assim, vocês dois, grandes referências, né? Da voz, do baixo, da percussão, da música no geral. Parabéns pelo trabalho, assim. É uma das coisas que eu ouvi muito. E aí você já emendou no fim, né? Eu ia perguntar de onde veio essa vontade de fazer
esse duo com essa formação que não é nada usual, assim, né? Bem raro, né? Você ver um duo de baixo e voz. Como foi que surgiu a ideia aí? Surgiu super por acaso. A gente tinha inscrito uma música nesses festivais de canção, uma música minha, e a gente tinha um arranjo com um quarteto, e, galera, tal dia, ai, não posso, ninguém podia naquele dia, não ia dar tempo de ensaiar com outra galera. Eu olhei pro Fih e falei, vamos nós dois? Ele, não, né? Sério? Óbvio. Sério? Sério. E aí foi que fomos convencidos mutuamente ali, nos conversando, e fomos para esse festival, fizemos de baixo e voz. Eu, antes de entrar, parecia que eu estava, tipo, pelada na praia, medo, queria sair correndo. Mas foi uma coisa muito gostosa, porque quando a gente terminou, teve uma aceitação super bacana das pessoas. As pessoas receberam de um jeito gostoso. Sim. Ele acabou ganhando de melhor instrumentista, eu de melhor intérprete. Foi, assim, digo... Nada mais merecido do que isso. É muito bom. E a partir daí a gente começou com essa vontade de brincar mesmo, né? A gente traz muito essa parada da percussão junto, que nós dois temos isso forte também. E depois vocês tiveram mais discos juntos, né? Sim, foram 2. E o outro era de composições ou era releitura também? Foi. O primeiro foi o Vem Ver, que tem até o Banzé de Cuia, que é de compositores novos e coisas nossas também. E depois veio Cores Vivas, que é só de Gil. Ah, sim, eu tava confundindo os discos, era isso, né? É porque eu ouvi os dois na mesma época. Sim. Nossa, é maravilhoso. Eu gosto muito do trabalho de vocês. Obrigada. E aí, depois disso, você considera que depois disso o violão acabou voltando com mais força na sua vida? Porque você começou tocando violão, aí você parou, ficou só como cantora e depois ele voltou. Como é que foi essa volta? Por que você decidiu resgatar o violão? Ele veio porque, bom, eu comecei a tocar com muita gente que eu admirava, né? Muitos e muitas instrumentistas que eu falava, gente, que maravilha, que gostoso cantar com essas pessoas. Com cada um eu aprendo de um jeito e pra que eu vou tocar violão? Então deixei o violão de lado, estudava, sempre foi meu instrumento principal de estudo, assim. Só que não me via colocando ele na frente comigo, num palco, num show, né? Não me via, não me autorizava também. Sim. Acho que isso tem a ver com validar também outras mulheres fazendo isso, né? Ah, sim, quando a gente vê... Com certeza. De ter uma inspiração, né? De ter um lugar para olhar. Total. Não, e eu acho muito doido isso, porque não faz muito tempo que a gente conversou e eu perguntei alguma coisa sobre o seu violão, aí você falou, não, mas meu violão é só para me acompanhar. E eu, assim, olhei pra você assim, você tá maluca? O que você tá falando? Porque você, inclusive, tem umas técnicas super apuradas, né, de mão direita, o dedão, eu não sei se tem bastante influência também de Filó Machado aí, né, umas coisas assim que eu ouvi. Então você é uma referência, assim, do violão brasileiro. E assim, que orgulho ter uma mulher nessa posição, né, porque é isso, a gente precisa se ver, é muito inspirador, você deve, com certeza, estar inspirando muitas meninas a tocar também, né, além de cantar. Porque a gente vê muitas mulheres cantando, a gente é sempre vista como, né, eu às vezes estou com baixo nas costas. Ah, você é cantora? Eu falo, não, eu sou baixista. Até faço uns vocaizinhos, mas eu sou baixista. Então a gente se autorizar isso, né, esse lugar como um instrumentista, né. E outra coisa que eu ia te perguntar também, é muito assunto, meu Deus do céu. É sobre essa história de produzir, né, que a gente até começou falando, e às vezes a gente também não se autoriza a ser uma produtora musical, né? Uma diretora musical. E eu imagino que você tenha produzido as suas próprias coisas, né? O seu último disco, solo, só voz e violão, você tocando e cantando. E como você se vê? Você se vê como uma produtora, como uma violonista? Eu acho que essa pergunta está amarrada bem nessa outra também, porque é isso. A partir do momento que eu comecei a validar outras mulheres tocando, fazendo, sendo, eu consegui fazer isso comigo também. Rosa Passos, Joyce, as composições, Fátima Guedes. Pô, é tanta mulher que me inspirou, só que eu não tinha olhar para elas, não me foi ensinado isso, né? Quando eu comecei a olhar para isso dessa forma, começou a me dar mais coragem de fazer isso. Aí me reaproximei do violão na quarentena, né, onde eu dividia a parada de tocar e cantar por meio da telinha. Foi onde ele veio mais perto e gravei o disco, que foi o que eu produzi, fiz os arranjos, fiz as... Que legal. É o disco que tem mais músicas minhas, que eu me autorizei também, porque eu não me achava, não sou compositora, eu faço uns negocinhos ali, né? Aí veio as músicas, aí fiz os arranjos, aí me produzi, não tinha ninguém para
para onde perguntar, né? Sim. Tá bom essa música? Sim. Como é? Faço mais um take? Eu mesma tinha que Você organizar. produziu o seu próprio disco. Então eu me deixei me permitir, foi isso. Foi nesse primeiro disco de voz e violão onde eu permiti isso acontecer. Que orgulho! É muito, nossa, eu fico muito feliz de ver mulheres fazendo, instrumentistas, cantoras, compositoras, produtoras, é muito inspirador. Você me inspira muito, muito mesmo. É uma inspiração mútua. Que é lindo. Verdade, porque eu lembro aquelas que vou inverter o papel aqui. Quando eu via você, eu conhecia a Ana na ULM, né? A gente estudava na mesma escola e eu via os seus irmãos e você lá, sempre junto da sua mãe. E eu lembro da galera falando, bicho, essa menina toca, ela tá... E eu lembro de ver isso, você tocando e você já tinha uma postura toda cheia de onda, assim, sabe? Aquele negócio... Super tímida, como é que eu Super conseguia tímida, tirar mas onda, meu Deus? Tem um olhar, assim, que era seu, você tava ali, sabe? Sei. Isso também é inspirador, Que independente legal. da idade. Poxa, né? que Eu via lindo. aquilo e falava, meu... E agora vejo que aqui, demais, né? Não, e que bom que a vida é assim, né? A gente se conheceu um tempão atrás e agora estamos aqui, né? Ter uma oportunidade de trocar uma ideia, de fazer um som juntas, é muito gratificante, muito bom. E aí, falando um pouquinho das parcerias que você fez, ultimamente, pouco tempo atrás você fez algum show, foi isso, com o Edu Lobo? Foi. Demais. Foi um projeto. Foram 3 shows. Então foram 2 dias de ensaio e 3 shows. Ou seja, eu convivi 5 dias com a pessoa que estava presente nos livros que eu estudei. Né? Faz parte da história. Então, as composições, ver o cara falando das músicas, da relação dele com cada nota que ele pensou, com as músicas, com as pessoas, né? Ver ele chamar de Tomzinho, né? Tom Jobim, assim, um troço muito maluco. Então foi uma experiência que mexeu muito comigo, estruturalmente mesmo. Que legal. Porque cantar com quem a gente admira há muito tempo mexe com muitas sensações, né? E foi um aprendizado muito grande, assim, dividir o palco com ele. Que legal. Fiquei muito feliz. Que bom que você pôde passar por isso, que ótimo, fico feliz também. E aí você disse que gosta de pensar na música como uma brincadeira. Como que é? Pensar na música como uma brincadeira. Eu tô perguntando, mas assim, eu também tenho um pouco disso. Mas quero saber como que é a sua. Eu acho que é esse lugar de leveza, sabe? Eu vejo minha filha brincando, é a coisa mais importante para ela tá presente ali, ela tá criando, ela tá aberta pro novo, ela tá em movimento e não tem um troço mais importante do que aquele. Ela não tá pensando no que aconteceu e nem no que vai acontecer. Tá ali, né? Ela tá ali. E aquilo para ela é o mais importante e mais gostoso do mundo. Legal. E quando a gente pensa em que fazer música é esse motorzinho de vida, parece que tudo faz mais sentido. Trazer o corpo para jogo, o que está aqui? Deixa eu ver o que eu posso brincar, como é que é, se divertir, se colocar à disposição do que está acontecendo, sabe? Que legal. Trazer esse lúdico para perto. Fica tudo muito mais gostoso. E te vendo tocar traz muito isso, né? Dá para perceber que você está entregue ali no momento, que você... o próprio fato de você tocar com um saquinho. É muito trazer o que você tem pra música. Isso é muito bonito, muito bonito. Obrigada. E me fala um pouquinho dos seus próximos projetos, o que tá por vir, seu novo single, né, que tá chegando, como é que é? Pois é. Eu acho que chegou, tá meio por aqui. E o single é uma necessidade da minha alma, não tem como eu falar de outro jeito, é isso mesmo. De resgatar um pouco da minha trajetória desde que eu comecei na música, porque a gente ouve muito as pessoas falando, isso é certo, isso é música boa, isso é música ruim, isso serve, isso não serve. E eu me privei e me travei tantos anos por conta disso, por dar voz a essas vozes, sabe? Deixar essas vozes entrarem em mim. E eu fiquei com vontade de deixar isso fluir, porque isso faz parte de mim, né? Então, essa música ela tem uma pitadinha de rock. Que legal! E é uma música que eu já gravei, mas está em outra formação. O Fim Maróstica fez os arranjos, fez o arranjo e fez a produção dessa faixa. Qual que é a formação? Guitarra, o Brandi Leone tocando e também fez toda a finalização da faixa. O Ivan Castro na bateria. E o Fi no baixo. Legal. E o Felipe Roseno na percussão. Demais, Fê. Então a gente fez uma mistura de sonoridades nessa faixa que eu já tinha gravado antes, mas nessa formação que me leva de volta e para outro lugar que eu não sei onde é ainda, mas que legal. é inclusive meu primeiro clipe. Eu nunca tinha gravado um clipe demais. antes.
Que legal. Mas você já lançou? Ou tá pra lançar? Acredito que quando for pro ar, Tá. já vai estar, então. Nossa, tô muito curiosa. Então é aquela fã, né? Estou curiosa. Ah, Vai tá muito no ar. legal. Ó, deixa as suas redes sociais pra galera acompanhar o seu trabalho. E, eu não sei, mas tem mais projetos por vir? Esse single, se você quiser falar de mais alguma coisa. Não, também. tem um disco novo com o Salomão, que tá aqui na antena. Ah, que legal. E eu sou meio cheia de ciricutico, né? Então pode ser que surja alguma outra coisa no meio desse tempo aí, mas vai é fazendo. basicamente o que tem me movido. Que demais. Deixa as suas redes sociais pra galera acompanhar, YouTube, tudo mais. YouTube, etc e tal. tamo lá, Vanessa Moreno. Instagram também, Vanessa Moreno Oficial. Mas se botar Vanessa Moreno, aparece eu lá. Facebook também. Minha maior fonte de comunicação acaba sendo o Instagram. É, né? É onde eu mais me comunico, Sim. ponho agenda, as coisas E posta todas. vídeos incríveis, amo. Vejo todos, curto todos. Tem um com uma baixista maravilhosa, inclusive, chamada Ana Karina, que nós fizemos na quarentena. Né? Fizemos também. Super divertido. Não, fazer um som com ela é só alegria. Obrigada pela sua presença. Eu amei a conversa. Obrigada. Eu que agradeço, é uma delícia conversar com você. Eba, até já. Obrigada. E esse foi mais um Jam Brasil. Para você que gostou e não quer perder mais conteúdos como esse, se inscreva no canal do Polo Cultural, ativa o sininho e siga as nossas redes sociais. Beijo!